Olá, minhas divas! Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês por aí. E hoje eu vou falar de um assunto que, assim, para mim, ele é muito delicado, né? E para você que ainda não me conhece, eu sou a Tami Divina e aqui nesse canal você vai ter dicas de beleza, dicas de autocuidado, mas também você vai ter algumas reflexões, né? Alguns vídeos que vão ser um pouquinho mais delicado, como esse agora, que vai falar sobre feridas emocionais, sobre cicatrizes que a gente sempre carrega, não é verdade? O assunto é um assunto que repercutiu muito na internet. Inclusive, eu não conhecia o rapaz que fez uma denúncia sobre adultização, né? O Felca passou a ser agora o meu ídolo, porque eu passo a assistir tudo que envolve ele. Eu não conhecia, mas assim, a delicadeza dele, a coragem, né? De enfrentar e de pôr a cara a tapa, né? De denunciar um ato assim tão pesado, né? E que acontece o tempo todo e a gente faz vista grossa e acaba não falando, né? Não se posicionando. E ele, assim, eu me tornei inscrita, né? Porque eu gosto de estar sempre informada, né? Sobre esses assuntos que me tocam. E vocês vão perceber que eu tô um pouco nervosa, tá? Então, esse assunto ele mexe muito comigo. No dia que estourou, né? Que teve todo esse boom aí com esse vídeo do Felca, eu fiquei sabendo no serviço, porque vocês não sabem, mas eu tô sem Instagram, né? Eu não tô mais utilizando o Instagram. E qualquer hora eu venho aqui, faço um videozinho me explicando, mas eu tô agora usando só o YouTube. Tô focada só aqui, no momento. Então, voltando a esse vídeo, me pegou assim muito de surpresa, sabe? Porque eu não sei se vocês viram, mas eu tenho um vídeo aqui também no meu canal que eu falo sobre os abusos que eu sofri na minha infância e adolescência. Tem um vídeo também lá no Instagram que é O Fim do Silêncio, que eu também falo sobre isso. Mas eu sou uma figura que não sou pública, né? Eu sou uma pessoa que começou agora no YouTube, que não tem tanto assim seguidor, não tem tanto público, né, para veicular aquilo que eu falo e levar adiante. Enfim, esse vídeo ele mexeu muito comigo, sabe? E aí os colegas de trabalho começaram a falar sobre aquilo e aí eu comecei a falar, gente, eu preciso saber o que tá acontecendo, eu preciso ir lá e assistir esse vídeo. E foi o que eu fiz. Só que eu vim assistindo dentro do trem. É isso. Porque o tempo que eu tinha era aquele. No vídeo, né, para quem não assistiu ainda, eu acho bem difícil alguém não ter assistido ainda, ele fala sobre adultização, né, sobre essa imagem da criança, né, que quer ser adulto e que dessa forma trabalham, né, na rede social, trabalham com a internet como se fosse adultos, se importam como adultos, mas na verdade são crianças, e aí por trás disso tem os pais, tem os empresários, pessoas que ganham com isso, e pior de tudo isso são os pedófilos, né, que arrecadam milhões de dinheiro, né, e veiculando a imagem dessas crianças. Por que mexeu tanto comigo, né, ao ponto de eu ter tido, num momento, até uma crise de ansiedade, me deu falta de ar, enfim, eu fiquei muito mal mesmo. Porque eu fico nervosa, gente, porque é um assunto, assim, bem delicado de falar, principalmente como quando você é vítima de algo parecido. Eu achei que eu não iria voltar aqui mais, né, para falar sobre essas cicatrizes, sobre essas dores, né, sobre algo que me incomoda. E aí, quando entrou a psicóloga, né, conversando com Felca, e falando ali sobre como aquilo transforma a vida de uma criança, como que é para a criança o abuso, como que é essa troca, né? O abusador ele abusa, mas ele dá algo em troca. E a criança ela não consegue assimilar direito que ela está sendo abusada, sabe? Para ela aquilo tá certo, aquilo é o correto a ser feito. E aí, eu voltei lá atrás, né?
Eu voltei lá atrás com os meus 13 anos. Os abusos, no meu caso, não começou com os 13 anos, né? Se você assistir lá o meu vídeo, você vai ver que começou muito antes. E aí, quando ela fala que o abusador sempre dá algo em troca e que a gente se sente culpada, foi naquela hora que eu pensei que eu ia desabar. Eu tive que segurar as lágrimas, porque eu estava dentro de um trem e eu não queria me sentir vulnerável naquele momento. Eu não queria que as pessoas que estivessem ao meu redor soubessem o que estava acontecendo. Porque esse tipo de abuso, ele faz a gente se sentir envergonhada, se sentir pequena, se sentir diminuída, se sentir um lixo mesmo, sabe? Culpada. Essa é a verdade, essa é a palavra, culpada. Tipo, como se o que o abusador fez fosse algo que eu tivesse permitido, quando não é assim. É todo um psicológico que envolve, né? É todo um jeito que só quem já foi abusado sabe como que é. E aí eu fiquei muito mal, mandei mensagem para minha psicóloga, eu queria chorar, eu queria, sabe, colocar aquilo para fora. E aí guardei aquilo para mim, eu falei, eu preciso, né, utilizar também a minha conta, mesmo que ela seja uma conta pequena, mesmo que ela não tenha, assim, a capacidade de veicular, de chegar para outras pessoas, eu também preciso falar sobre isso, porque eu também fui uma vítima disso, sabe? Eu também passei por esses abusos. Não sei, né, se não tem imagem minha por aí, né, rodando, né, no caso, pedofilia, mas eu passei pelo abuso sexual, pelo abuso psicológico, pelo abuso físico, pelo abandono de pai e de mãe. Enfim, eu fui uma criança totalmente silenciada. Então, é por isso que esse canal, para mim, ele é um momento, como eu sempre falo, quando eu venho falar desses assuntos, assim, que dá até um nó na garganta. Esse é um canal de cura, sabe? Esse é um canal onde, quando eu falo, eu consigo chegar, nem que seja uma pessoa, eu consigo colocar para fora aquilo que me machuca. E aí, essa parte de se sentir culpada, de sentir vergonha, isso é tão dolorido para quem já passou por abuso, que a gente não consegue se desvencilhar disso, sabe? Mesmo fazendo terapia, mesmo conversando com a minha psicóloga, e mesmo ela falando, você é uma vítima, você não teve culpa, você é uma sobrevivente. Mesmo eu sabendo disso, eu me sinto culpada, eu me sinto suja. E isso mexe com toda a vida da gente. Isso mexe com todo o nosso emocional, com a nossa forma de lidar, né, com as pessoas, com a nossa autoestima, né, confiar no outro, né, saber impor limites, saber se posicionar. Então, isso mexe muito. E quando eu vi aquele vídeo, quando eu vi aquela psicóloga falando, eu falei, meu Deus, eu vou lá, eu vou chegar e eu vou fazer esse vídeo. Eu queria fazer aquele vídeo na emoção que eu tava, chorando, né, assim, eu queria fazer aquele vídeo sentindo toda aquela dor que eu tava sentindo. Mas eu falei, não, eu não vou fazer, eu vou esperar, né, e aí depois eu vou com mais calma. Meu coração tá um pouco acelerado aqui, divas, porque é um assunto muito delicado, né? É algo que mexe com o nosso íntimo, é algo que mexe com lembranças que a gente não queria, né, que viesse. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa falar sobre essas coisas, a gente precisa tocar nessas cicatrizes para entender que, apesar de toda essa dor, apesar de todo o sofrimento, a nossa fala aqui, minha, ou de uma outra pessoa que já passou por isso, ela é importante para que as pessoas se alertem, né? As pessoas fiquem atentas a como elas tratam as nossas crianças, a como elas falam, a como elas direcionam as nossas crianças para a vida. Porque o fato de eu não ter tido coragem de ser mãe, né?
Tem muito a ver com isso, tem muito a ver com essa questão de, eu não quero gritar com meu filho, eu não quero bater. E pior ainda, né? Uma outra psicóloga que me acompanhava, ela chegou a me dizer uma vez, e o seu medo, ele não tá só aí. Ele tá também no medo que você tem de se tornar também uma abusadora. Porque pessoas que já foram abusadas, elas também podem desenvolver essa capacidade de abusar o outro. Não estou dizendo que isso é uma regra, que acontece com todo mundo, mas pode acontecer. Então, é um assunto muito difícil, muito pesado, sabe? As nossas crianças, elas precisam de carinho, precisam de acolhimento, precisam de presença de pai, de mãe, tio, tia. É uma representação tão linda pra gente, sabe? De acolhimento, de estar perto, de sentir carinho, de sentir afeto. Não é para nos maltratar, nos machucar. E voltando um pouco lá pro vídeo do Felca, a adultização, ela não tá só ligada a essa coisa do a criança se expor na internet, ganhar dinheiro e tudo mais. Ela também tá dentro de casa ali, quando a sua mãe fala, você não vai brincar agora não, você tem que lavar a louça. Não, você não vai brincar agora não. Olha, você arrumou sua cama direito? Eu sei que a gente tem que educar, a gente tem que pôr limite nas nossas crianças. Mas a gente nunca pode esquecer que criança é criança. E criança brinca, criança cai, criança se machuca, criança se suja. E na minha infância eu lembro que eu não podia assistir desenho, né? Que a hora de assistir desenho era a hora de limpar a casa. E tinha uma época que eu estudava de manhã, então a hora que era para eu assistir desenho de manhã eu tinha que ir para a escola. E os dias que estava de folga, que tinha a reprise desses desenhos, eu tinha que cuidar da casa. E eu lembro que eu tinha uma tia que ela falava assim, vem cá que eu vou te ensinar a arrumar uma cama. E aí ela me ensinava a forrar a cama, mas eu era pequenininha, eu tinha uns 10 anos. E aí ela falava, nossa, você não sabe fazer nada direito, forrar uma cama é assim, assado. Não, mas eu era uma criança, eu não era uma adulta, né? E o adulto, ele tá sempre no alto, né? E você tá embaixo. E aí ele fala assim, olhando para você, para baixo, né? E você vai se sentindo cada vez mais pequenininho, cada vez mais encolhidinho. E aí, eu não tô aqui criticando quem consegue, né, ter essa dinâmica de a criança ver você cozinhando, querer cozinhar também, você ali sempre na supervisão, a criança ver você fazendo alguma coisa na casa e querer fazer também. O que eu tô querendo trazer aqui é que a adultização, ela é algo que vai destruir um pouquinho o adulto que essa criança vai se tornar. Porque apesar dela se tornar adulto e se sentir grata, como eu, às vezes me sinto grata por minha avó ter me ajudado, né, na infância. Ai, filha, limpa os cantos da casa, que é limpando os cantos da casa que a casa fica mais limpa, organizada. Tem também aquela questão de, poxa, eu não pude brincar direito. Eu não pude ter a minha infância, eu tive a infância roubada, né? Tem um vídeo aqui que eu falo sobre a infância roubada. Eu não pude ser criança. Então tem muito disso, tem muita dor, sabe? Criança é para ser criança, não é para ser adulto. Criança precisa brincar, precisa se expressar, porque só dessa forma ela vai ser um adulto que vai ter medo no momento certo de ter medo. Não é aquele medo de algo que não é constrangedor, que não é é o medo normal que todo ser humano tem que ter. Se pôr a mão ali no lugar quente, vai queimar. Mas assim, não é aquele medo de fazer algo que vai transformar a sua vida, por exemplo. Não é aquele medo paralisante de dar um passo de cada vez. Que é assim que eu me sinto, às vezes, né? Querendo fazer algo e aí eu fico andando para trás. Ai, não vou fazer, não vai dar certo, sabe?
Então, tudo tem a ver com a forma com a forma que eu fui ensinada a ver a vida, com a casa, com a estrutura, com as pessoas que falavam comigo. Então você aí que é mãe, tia, não sei, vizinho também, porque às vezes tem criança que ela se sente muito mais confiável com o vizinho do que com a mãe, com o pai. Tenta, né, ser para aquela criança um adulto responsável, um adulto que sabe elogiar e não só criticar. Porque quando a gente é adulto e a gente está de frente de uma criança, às vezes a gente critica tanto, que no momento que é para elogiar, a gente esquece. Mas a criança não esquece. Ela vai ficar com medo de tentar de novo. Ela vai ficar com medo de ser criança. E quando ela se tornar adulta, ela vai ter medo de ser adulta também. Porque ela vai sempre esperar a aprovação de alguém. Ela vai sempre esperar que alguém diga que tá bom, que tá bem feito, sendo que quem tem que ver se tá bom e tá bem feito é ela mesma, não é aquele adulto ou as pessoas que estão ao redor. Então a adultização é algo assim muito pesado para nós que já passamos por isso. É uma situação dolorosa porque a gente vê que ainda existe pessoas que olham assim e falam: ai, para de mimimi, para de falar assim. Ai, nem todo mundo tem essa vida, nem todo mundo pode ser assim. Não, gente. Vamos parar de normalizar o que é errado. Vamos começar a normalizar o que é certo. Fazer o que é certo. Se você viu algo que não é legal, não tá certo, principalmente se for com criança, denuncia. Denuncia silenciosamente. Você não precisa ir lá e falar com a pessoa e tal. Você pode denunciar silenciosamente. Eu sei que a gente vive numa lei que às vezes as coisas não funcionam, né? Mas se nós, seres humanos, né, não exercermos a nossa humanidade, não colocar a nossa essência, a gente não vai mudar nada. A gente só vai ficar falando e falando. A gente tem que começar a agir. Aqui mesmo, onde eu moro, sempre que eu vejo alguma coisa com criança ou com animal, eu sou a primeira a me intrometer, né? Certa vez minha mãe falou assim: filha, não pode sair brigando com as pessoas por causa de um cachorro. Mas a gente é ser humano. A gente precisa exercer a nossa humanidade, né? E eu quero fechar esse vídeo aqui com vocês dizendo que as minhas feridas ainda sangram, né? As cicatrizes, elas existem, vou levar pelo resto da vida. Mas o que eu puder fazer para melhorar a cada dia, eu vou fazer. Passar a tentar confiar nas pessoas, confiar que existem pessoas boas e não só pessoas ruins, igual aquelas que me maltrataram lá na minha infância, não é um passo fácil. É bem difícil. É bem difícil confiar, é bem difícil acreditar nas pessoas. Mas eu preciso acreditar em mim, acreditar que eu posso. Acreditar que apesar de toda essa dor, de todo esse sofrimento, eu tô aqui. E se eu tô aqui, é porque eu precisava estar. E eu vou fazer valer a pena a minha vida e a oportunidade de estar aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, porque o YouTube ele só entende que o vídeo ele é relevante, ele é importante quando há interação. Quando há o compartilhamento, a curtida de vocês. E aí, dessa forma, a minha voz vai chegar a mais e mais pessoas. E se você está curioso para saber, ou curiosa, sobre o que eu falei no começo do vídeo, os abusos que eu sofri, né? Vai lá e dá uma olhadinha nos vídeos que eu mencionei.
Tem o Fala Tami lá no meu Instagram, que eu desinstalei o Instagram só do celular, mas ele continua lá, eu não fechei a conta, porque tem muita coisa profissional lá. Então tá lá no Tami Divino. E tem aqui também o meu vídeo falando sobre esses abusos, tá? Então, muito obrigada, gratidão a todas vocês e todos vocês que assistiram até aqui. Grande beijo!